Tempos atrás aqui no canal, lançou-se um vídeo que é um review do quadrinho O que Aconteceu ao Homem de Aço, onde o Alan Moore, né, junto com o Curt Swan, acabaram fazendo essa história que é uma imaginação de um final para a história do Superman, da Era de Prata. Essa história, né, acabou se marcando como uma das maiores histórias do Superman e também da DC Comics como um todo. Isso acabou fazendo com que o Batman acabasse tendo também um equivalente. Demorou um pouco para se acontecer isso, mas no ano de 2009 acabou tendo O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, onde os escolhidos para trabalhar na obra foram o Neil Gaiman, né, um autor conhecido de Sandman, e o Andy Kubert, que trabalhou nas artes. E, semelhante, né, à época onde teve o que aconteceu ao Homem de Aço, teve também um contexto para que tivesse a criação do que aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Pois no caso, o do Superman, ele acontecia com todo aquele contexto de que estava tendo o Crise nas Infinitas Terras, que se propunha a ser o reboot, né, de toda a cronologia que tinha da DC Comics na época. Então, se tinha uma demanda para poder ter uma história do Superman que finalizasse todo o arco dele, né, desde os anos 50 até os anos 80, né? Passando da Era de Prata para a Era das Trevas, vulgo Era Moderna. Então, no Batman, acabou tendo alguma coisa semelhante, pois no caso, na época, né, estávamos tendo a crise final, né, e também a saga Batman Rest in Peace. E isso acabou fazendo uma demanda de criar-se uma história que finalizasse toda a trajetória do Batman. Nisso, o Dan Didio, né, que era o editor-chefe lá, ele procurou alguém, né, para poder fazer essa história, e o Neil Gaiman ele acabou afirmando que tinha uma história que poderia se encaixar nesses moldes. E no caso, então, o Dan Didio acabou dando essa tarefa para o Neil Gaiman e ele acabou trabalhando nessa história junto com o Andy Kubert, onde ele acabou tendo uma proposta bem diferente, apesar de semelhante, pois no caso, a ideia também era imaginar um final para a história do Batman. Mais diferente do Alan Moore, né, que o Alan Moore ele fez uma história que era muito concreta, com eventos muito sólidos, e o Neil Gaiman ele acabou optando por outro caminho, pois no caso, fazer uma história que finalizasse toda a trajetória do Batman era muito mais complicado, pois o Neil Gaiman ele tinha muito mais a considerar do Batman, pois o Superman estava restrito só à Era de Prata. Logo, o Neil Gaiman ele acabou tendo que englobar tudo que tinha do Batman até o momento. No caso, desde a primeira aparição, né, do Batman na Detective Comics 27. Então, o Neil Gaiman ele acabou tendo um trabalho muito difícil, e nisso ele acabou, né, até no prefácio da edição, né, do que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas, tem o texto onde ele fala, né, que para poder fazer essa história, ele acabou fundamentando tudo em uma premissa, que no caso, uma coisa que tem em comum em todas as versões do Batman, que é aquele é um sobrevivente. Ele vive nessa guerra contra o crime e ele sempre, tudo que prevalece em todas as versões é que ele sobrevive. Ele é o cara que ele não desiste. Então, o que ele acabou fundamentando nessa história é que o Batman, ele é esse sobrevivente, esse cara que não desiste, e isso acabou fazendo com que ele se mantesse até o dia de hoje. Então, a história toda, ela foi fundamentada sobre essa questão. E no caso, né, pra quem não sabe o que aconteceu, né, o Cavaleiro das Trevas na história, é que ele morreu. E essa história toda, eu falo que ela é muito abstrata, pois ela vai girar em torno, né, do Batman, supostamente em espírito, vislumbrando isso, né, de ele tá lá, tendo seu enterro, né, e várias pessoas, né, estão visitando lá e contando histórias sobre ele. Só que nisso, a gente acaba reparando muitas coisas incomuns nisso. Primeiro porque vai sendo reunido várias pessoas, né, desde os aliados do Batman, né, como o Comissário Gordon, o Dick Grayson, Barbara Gordon, mas também temos também a reunião dos vilões, aparece o Batman, Duas Caras, e nisso a gente acaba vendo pontos muito interessantes, que a gente acaba vendo que essa história, ela não tem eventos muito sólidos. A gente vai contando várias inconsistências conforme vai passando a história. Pois no caso, né, a gente começa lá o pessoal chegando e, por exemplo, eles são recepcionados pelo Joe Chill. Joe Chill, né, que é o assassino, né, dos pais do Bruce, e que era supostamente ele não está ali porque ele morreu no evento, né, do Batman ano 2 muito tempo atrás. E ele até menciona isso ironizando, né, de que ele, quando perguntam se ele estava morto, ele fala, né, de que ele tinha que estar lá para poder ver isso acontecendo. Mas a gente acaba relevando isso, a gente vai acompanhando, né, e a gente vai começando a ver as pessoas, né, contando histórias sobre o Batman. E uma das pessoas que vai contando histórias sobre ele é a Mulher Gato. E nisso, né, a história ela faz questão de dar títulos até para algumas histórias. E, por exemplo, uma história que ela é focada bastante é a da Mulher Gato. Que nela a gente consegue ver algumas inconsistências. Pois quando ela conta a história do Batman, né, que ela conta mais ou menos como é que é a relação dela com o Batman, ela conta de que conheceu ele pouco tempo, né, antes de Pearl Harbor. Ou seja, lá pelos anos 40. Então a gente começa a já ver inconsistências logo aí. Mas essa história que ela acaba contando, ela é até bem tranquila. Pois no caso, toda a história é para retratar, né, essa relação dos dois e de como
A Mulher Gato, apesar de querer ter algo com o Batman é um cara tão devoto à guerra dele contra o crime que seria impossível de algo acontecer entre eles. Ao ponto, né, de que ela acaba desistindo do relacionamento dos dois e, em determinado momento, ela acaba sendo visitada pelo Batman que tomou um tiro qualquer, né, se machucou e está lá, né, em leito de morte. E ela acaba deixando ele morrer. E não, então acaba que é meio que isso que acaba acontecendo, que os personagens eles vão lá e contar histórias de como o Batman ele chegou a óbito. E cada história acaba vendo que elas não fazem muito sentido, mas a gente acaba até relevando, mas a próxima acaba sendo a mais absurda de todas e também é a mais marcante, porque provavelmente todo mundo que fez review sobre esse quadrinho acabou contando essa história porque ela é a que acaba mais dando uma quebra de expectativa, que no caso é o Alfred, que o Alfred ele vai lá também contar essa história, né, que é a relação dele com o Batman. E no caso ele revela tudo, né, de que o Alfred no começo ele era um ator, né, ele era de uma família de atores e nisso ele seguiu nisso nessa carreira até que os pais dele, né, acabaram trabalhando, né, de mordomos para a família Wayne. E com a morte do pai do Alfred, ele acabou assumindo a função, né, e também cuidando da família dos Wayne. Aí acontece tudo que a gente já conhece, né, que os pais do Bruce eles são assassinados e de que o Alfred acaba tendo que cuidar do Bruce. E nisso daí acaba acontecendo também todo do mesmo jeito, né, de que o Bruce ele vai devotar desse treinamento, ele vai fazer o juramento dele, né, de devotar toda a vida dele ao combate ao crime para evitar que isso aconteça com outras pessoas. Só que quando a gente começa a ver o Bruce ele agindo, né, com o Batman, o Alfred enxerga o Batman de um outro jeito. Que no caso, isso não é uma loucura do Bruce, mas sim um jeito de o Batman curar o Bruce. Porque toda vez que ele via o Bruce agindo, né, como Batman, via que ele estava mais feliz. Então ele enxergou o Batman como um método terapêutico. E nisso ele acabou incentivando cada vez mais. Só que aí o Bruce, quando ele não encontrava criminosos para poder ele enfrentar, acabava que acontecia total oposto, onde ele ficava extremamente depressivo, triste e acabava se isolando. E por isso o Alfred ele acabou fazendo uma coisa muito curiosa. Ele no caso acabou forjando criminosos para poder o Bruce ele ir enfrentando como Batman. E isso acabou ajudando mais e mais ele, até o ponto, né, de que o Alfred ele viu que o Batman ele precisava de alguém que se fosse o nêmesis dele, né, que fosse o cara que seria o Moriarty para o Sherlock Holmes. No caso seria o arqui-inimigo dele. E seria, né, no caso o Coringa, como a gente já sabe. Só que nisso, uma pessoa, né, a pessoa que acabou adotando, né, essa figura, né, de Coringa, porque antes o Alfred ele só foi contratando atores que ele conhecia na época lá, de que ele trabalhava como ator, né, então ele acabou fazendo o papel do próprio Coringa. Ele assumiu, ele encarnou o Coringa para poder enfrentar e se opor ao Batman, para poder ajudar ele a se curar. E é meio que essa a moral de toda a história, de que o Alfred estava sempre por trás disso, né, de que ele forjou todos os criminosos e, inclusive, ele se tornou o Coringa para poder ajudar o Batman. Essa história acaba que finaliza, né, com o Batman ele descobrindo disso tudo e ele indo tirar satisfação com o Charada, né, que foi um dos primeiros vilões que foram criados pelo Alfred. E nisso, ao se opor, né, ao Charada, dizendo, né, que ele sabia que ele era um ator, que ele era contratado, o Charada ele já tava meio louco das ideias, né? Acreditando que ele realmente era o Charada e acabou assassinando o Bruce. Então é aí que conclui essa história de como o Batman supostamente morreu. E essa história é que a gente acaba vendo o quão absurdo ela e também o quão ela é inconsistente. Pois, por exemplo, o Alfred, ele fala que, né, ele é o Coringa. Só que isso literalmente é impossível em determinado momento quando a gente vê que o Coringa, ele chegou lá nesse enterro do Batman e não é o Alfred. Ele chegou e até falou com o Alfred, então não teria lógica isso. Sem falar também de que se você reparar muito no público, né, que tá assistindo ao enterro, né, enquanto assistindo, né, o pessoal contando as histórias, a gente vê que não tem só um Coringa, por exemplo, lá no público. Tem dois Coringas, né? Tem o Coringa mais tradicional que a gente conhece, mais palhação, e tem o Coringa que é mais do Animated Series, literalmente com um traço lá do Bruce Timm. Sem falar que também temos o Capuz Vermelho, né, que a gente sabe que também acaba se tornando o Coringa. Então teríamos 3 versões do Coringa ali, então seria literalmente impossível o Alfred acabar sendo um deles. E é nesse ponto que a gente acaba enxergando, né, o que essa história ela acaba querendo contar, né, que essas histórias todas que estão contando, né, essas versões de história do Bruce, é mais para contar do com a relação desses personagens com essa figura do Batman. E nisso, inclusive, usar isso como homenagem para poder retratar vários momentos do Batman. Pois uma coisa que o Andy Kubert acaba fazendo é que nessas histórias, elas acabam tendo traços bem icônicos de vários roteiristas que já passaram pela trajetória, né, do Batman. Desde David Mazzucchelli, Dick Sprang, vários desenhistas muito icônicos que acabaram passando pelo Batman, a revista do Batman. Então, essas histórias acabam sendo também homenagens, né, oportunidades para poder o autor ele acabar homenageando esses artistas. Mas também o mais importante das histórias é a gente enxergar a relação de como é o Batman
pra essas pessoas, né? Como, por exemplo, pra Mulher Gato é esse relacionamento, né, que nunca vai dar certo, apesar dela querer muito, porque o Batman ele é muito devoto, né, à batalha dele. E o Alfred é o cara que ele tá sempre disposto a fazer tudo pra poder ajudar o Bruce a melhorar. Então, é essa a moral dessas histórias, né, que vai sendo contadas. E isso, essas duas histórias acaba que são as mais enfáticas, né? Acaba que são a que foca mais, tanto que elas têm até título, por exemplo, na narrativa. Depois são contadas várias e várias outras histórias. Aparece, por exemplo, o Superman pra contar a história, aparece o Dick, sei lá, outros vilões como o Cara de Barro, por exemplo. Só que as histórias acabam sendo bem curtas, né? Vemos os breves momentos, né, delas, inclusive com várias artes de vários roteiristas ou vários desenhistas diferentes, né? Então, continuando nessa parte da homenagem, mas as histórias que acabam relevantes mais são essas. E, em paralelo a isso, temos também, né, o Bruce, supostamente em espírito, vendo essa cena toda e tentando achar uma lógica pra isso. Pois o Bruce, né, é o cara tão cético, né, tão racional, ele a todo momento tenta arrumar uma lógica pra tudo isso que tá acontecendo. E ele vai acreditando, né, de que tudo isso é uma experiência de quase morte. De que em determinado momento ele se feriu, se machucou, e tá lá, né, nos últimos momentos, e ele tá enxergando a vida dele acontecer, passar pela frente dos olhos dele. Como já foi relatado também, várias pessoas que já passaram por essa experiência, fala que a vida passa diante dos olhos. E ele acredita que é isso que está acontecendo com ele no momento. E enquanto vai passando as histórias, mas o Bruce ele vai ficando mais questionador sobre isso, até que ele acaba encontrando outra pessoa supostamente em espírito. Pois, né, se ele supostamente morreu mesmo, e ele tá num suposto além, ele encontraria outras pessoas que também morreram. E ele acaba encontrando uma pessoa, que no caso é sua mãe, a Martha Wayne, né? E acabam que eles têm esse diálogo, no caso, ela tenta falar pro Bruce, né, de que ele de fato morreu, ele tenta ficar argumentando, né, questionando também se isso é verdade ou não. E nesse diálogo todo, a gente vai vendo que a Martha tentando convencer ele, e nisso ela acaba conseguindo convencer ele. E nisso dessa conversa é a parte que provavelmente é a mágica toda que essa história ela tá querendo contar. Pois no caso, quando o Bruce ele aceita que ele morreu, é aí que vemos que toda essa história ela não quer tratar o Batman como uma pessoa exatamente, quer tratar ele como um símbolo. Todas as histórias que as pessoas contaram sobre ele são versões dele de várias e várias épocas. Então aquelas histórias todas que foram contadas não eram exatamente mentiras, eram versões da história do Batman, de que ele no fim ele morre várias e várias vezes e acaba sempre voltando. Tanto que, por exemplo, quando o Bruce pergunta pra mãe dele sobre o que acontece agora, né? Ele aceita que ele morreu. E o que acontece agora, já que eu morri? E ela fala que o destino do Bruce, né? Agora como Batman, é continuar sendo Batman. No caso que a história quer contar é de que o Batman, ele é eterno. E no caso, ele é um símbolo que sempre vai acabar existindo, independente de época, tempo. Sempre vai existir o Batman. Por isso que as outras histórias é sempre dele chegando, contando as pessoas contam a história dele, de que ele morreu e de que ele voltou. Então as histórias não eram mentiras, porque sempre a gente tem várias e várias versões do Batman. E é isso que a história ela quer contar, que o Batman ele é eterno, sempre vai ter o Batman. Inclusive, essa história é até um pouco metalinguística nessa questão, quando a gente para pra pensar, né, que o Neil Gaiman ele tá fazendo aí é contar, né, de que o Batman, né, ele pode morrer nessa versão e ele surge em outra. Ou seja, quando temos, por exemplo, reboot, né, como por exemplo o pré-crise, pós-crise, pós-Flashpoint, Rebirth, por aí vai, a gente sempre tem uma morte de um Batman e o nascimento de outro. Isso até em outras versões, por exemplo, quando por exemplo, um exemplo claro disso é no desenho Batman Brave and the Bold, que ele é um desenho que ele é bem satírico, ele é bem humorístico, mas ele tem um final que ele é muito icônico, pois ele é muito autoconsciente de que ele é uma personagem de uma obra. Pois no caso, o Batman, nesse final, ele acaba também se despedindo, né? Pois ele sabe que a série ela vai acabar, mas ele também sabe que ele vai surgir em outra história, em outra versão, porque o Batman, ele sempre vai existir. Tanto que, por exemplo, na história aí do Neil Gaiman, o que acaba sendo retratado no final é de quando o Bruce ele aceita que ele é o Batman, né? Ele aceita que ele morreu. O que acontece? É de que ele morre e ele nasce de novo em outra versão. Ou seja, agora a gente pode, por exemplo, usar isso como metáfora de que, por exemplo, ele foi agora para a versão dos 952, ele foi para a versão do Rebirth, ele foi, por exemplo, para algum dos filmes, do Matt Reeves, do Christopher Nolan. Porque é isso, o Batman, ele é eterno. Ele não tem como ele morrer, porque o símbolo dele sempre vai existir. Então, o que o Neil Gaiman acabou sendo muito certeiro nisso é que ele mirou, por exemplo, de fazer uma história que nem o Alan Moore, né? De fazer uma história conclusiva para o Batman. E o que ele conseguiu é que ele criou uma conclusão para a história de todos os Batmans e todos os Batman que até irão existir. Pois é sempre isso. Sempre teremos várias e várias versões do Batman. Então, o Neil Gaiman, ele acabou conseguindo concluir a história de todos os Batmans, inclusive enquanto o personagem ele existia, ou seja, sempre vai ter gerações, sempre vai ter um Batman novo para a nova geração acompanhar. E isso é uma coisa que essa história
ela foi muito boa por ser abstrata, pois ela conseguiu, né, concluir isso. E isso é uma coisa que eu, por exemplo, quando li essa história como mais novo, eu não conseguia compreender, né? Porque essa história, no geral, ela é muito abstrata, ela brinca bastante com essa questão, né, do Batman simbólico, ao ponto de que fica muito vago isso, né? Como assim o Batman, ele morreu e nasce? E quando a gente passa a enxergar essa história fora, né, toda essa questão, né, de eventos concretos, a gente entende que é tudo simbolismo, de que o Batman, ele morre e volta porque ele é um personagem, ele é icônico e ele é um marco. Então ele sempre vai acabar existindo para poder uma nova geração acompanhar. Então, Neil Gaiman, ele acabou fazendo provavelmente a melhor e também a única conclusão que o Batman ele pode ter de fato. E isso é uma coisa que eu passei a enxergar só agora e valorizar essa história. Então, eu acrescento ela provavelmente como uma das histórias mais importantes que alguém pode ter para poder ler do Batman. Se alguém precisar de uma conclusão para a história do Batman, é essa e sempre vai ser essa e para todos os Batmans que existem. Então, fica a recomendação, né, do quadrinho O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas. Comentem aí, né, o que acharam dessa história, né? Se gostam ou têm apreço por outro final, né, de história do Batman, porque também tem outras, né, que imaginam um final pro Batman. Comentem outras histórias do Batman também, né, que a gente pode abordar aqui, mas no geral é isso. Valeu!